Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem acomodados para a nossa aula de revisão do passe de introdução à sociologia. Para hoje, nós vamos falar a respeito de algumas ideias fundamentais da sociologia para a prova do passe, certo? Vamos falar a respeito do século XIX, algumas teorias sociológicas, algumas teorias do pensamento sociológico, principalmente a respeito do positivismo, a respeito de Durkheim e a respeito do pensamento de formação da origem da sociologia. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: o século XIX é marcado pelas consequências que ocorrem no século XVIII. No século XVIII, nós temos três principais elementos fundamentais. Primeiro, o iluminismo. Segundo, a revolução industrial. Terceiro, a Revolução Francesa. Então, tudo que vai acontecer como consequência desses movimentos vão levar ao surgimento da sociologia no século XIX. Tá, ok? Então, todos os acontecimentos que vão modificar a estrutura de luta por direitos, a estrutura de leis trabalhistas, as modificações a mais a respeito da organização da estrutura do trabalhador, nós temos como uma consequência a análise social surgida a partir do século XIX. Portanto, tudo que está agora no século XIX tem uma consequência direta a respeito do processo de evolução. As palavras de ordem serão ciência e progresso, porque a ciência ela é fonte geradora de todo esse progresso dentro da humanidade. E esse progresso levaria a um desenvolvimento acelerado da população ou no campo da própria industrialização. Em consequência disso, no século XIX, nós temos a ocorrência de alguns movimentos sociais, resultado da Revolução Industrial, resultado da Revolução Francesa. Como consequência direta da Revolução Industrial, nós temos três movimentos que vão influenciar a estrutura social, tanto no final do século XVIII, quanto no início, até meados do século XIX. Nós temos o ludismo, que foi o movimento de quebra das máquinas comandada pelo operário William Ned Ludd, que acreditava que, ao quebrar as máquinas, ao destruir as máquinas, eles teriam seus empregos de volta, coisa que basicamente não aconteceu dentro da estrutura industrial inglesa. Nós temos o movimento cartismo. O movimento do cartismo foi uma reação em relação ao ludismo. Os operários começaram a perceber que quebrar as máquinas não resolvia. Então, eles começaram a elaborar uma carta de direitos para os trabalhadores, ou seja, foi a primeira organização de luta sem violência, vamos assim dizer, por direitos dos trabalhadores europeus. E o terceiro movimento foi o chamado Trade Unions. As chamadas Trade Unions eram organização dos trabalhadores, a espécie dos primeiros sindicatos, organização dos trabalhadores, para dar maior ênfase na estrutura de luta por direitos sociais, direitos políticos e outros mais, certo? Então, no século XIX, ocorre o surgimento do nacionalismo, do socialismo utópico, socialismo científico, do anarquismo, do anarco-sindicalismo. Então, nós temos diversas ocorrências. E também, a partir de 1830, nós temos uma corrente filosófica chamada a primeira corrente sociológica chamada de positivismo. Essa ideia do positivismo, ela foi desenvolvida pelo filósofo chamado Augusto Comte.
certo? Então, foi a primeira análise, a primeira estrutura de análise social. Vamos colocar aqui o positivismo, tá? O positivismo foi a primeira, foi a primeira corrente de análise social, ou seja, a primeira ciência, antes de se chamar sociologia, chamava-se positivismo. Quais eram as ideias de Augusto Comte? Segundo Augusto Comte, toda a sociedade pode ser analisada com as mesmas leis das ciências naturais ou as mesmas leis das ciências matemáticas, como, por exemplo, a física. Então, existem leis, existem princípios da matemática ou das ciências da natureza que podem me conduzir à interpretação da análise da sociedade. Daí vem a possibilidade de se estabelecer, tá? A possibilidade de se estabelecer uma análise social, porque até então não existia nenhuma corrente de análise social. Então, o positivismo surge antes de ser positivismo propriamente dito, chamava-se curso de filosofia positiva, e daí surge a sociologia. Então, o positivismo tinha um interesse de estabelecer leis, estabelecer regras que fossem próximas das ciências naturais para poder compreender a análise da sociedade. Por isso, estabeleceu a base alicerçada em 3 elementos fundamentais, assim, o amor como princípio fundamental, tá? A ordem como base e o progresso como fim. Portanto, você já deve ter associado às ideias do positivismo a proclamação da República do Brasil. Se você pegar os dizeres da nossa bandeira, são dizeres positivistas, ordem e progresso. Então, essa seria a abordagem primordial de Augusto Comte. Você precisa ter ordem, você precisa ordenar cientificamente, tá? A sua economia, o seu desenvolvimento industrial, você precisa ordenar cientificamente toda a sua estrutura social para que haja um progresso. Então, essa é a tese fundamental do pensamento de Augusto Comte. Só há progresso em uma sociedade quando ela estabelece uma ordem acerca dos seus elementos básicos, ou seja, acerca da sua estrutura de organização. Então, o positivismo foi a primeira corrente de análise social, surge como resposta aos movimentos do Iluminismo, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. O positivismo, criado por Augusto Comte, introduz, ou usa os elementos, usa as teorias das ciências naturais para poder fazer uma análise da sociedade. Aí diz assim, então, no século XIX, a burguesia conseguiu avançar incentivando o capitalismo e a industrialização. Nos campos das ideias, o positivismo do Augusto Comte, o positivismo do francês Augusto Comte, letra A, criticava as filosofias materialistas, defendendo o idealismo iluminista. Não, necessariamente não. Esse idealismo foi superado pela ideia de ordem e progresso, pela ideia de desenvolvimento científico das sociedades. Então, não pode ser a letra A. Letra B, argumentava a favor de uma história evolutiva e progressista. Então, pode ser a resposta letra B. Vamos marcar aqui do ladinho, depois a gente retorna. Então, argumentava a favor de uma história evolutiva e progressista. Então,
Pode ser que seja a nossa resposta correta. Letra C. Considerava a ciência, a religião, como um dom supremo do homem. Na verdade, considerava sim a ciência, mas não a religião. Tanto é que Augusto Comte ele vai desenvolver a criação da religião positivista. O que seria a religião positivista, professor? A religião positivista seria necessariamente uma crença ligada diretamente à capacidade científica, acreditar que somente a ciência é capaz de resolver todos os problemas da humanidade. Então, essa seria uma ideia de caráter fundamental, certo? Então, letra C também não pode. Desprezava a evolução. É uma alternativa incorreta, porque se ele clama a ideia de ordem e progresso, então ele é totalmente a favor à evolução, e não o contrário, como diz o nosso exercício. Então, joga fora. Letra E. Teve repercussão apenas no pensamento europeu do século XIX, também está errado, porque, como consequência, nós temos a proclamação da República do Brasil sob o signo do positivismo. Nossa bandeira fala ordem e progresso. Então, quer dizer que não fica restrito à França, expande-se para diversas regiões do Ocidente, certo? Portanto, a resposta correta é a letra B, que diz que, deixa eu ver aqui, argumentava a favor de uma história evolutiva e progressista. O progresso só vem por meio da organização, ou seja, só vem por meio do estabelecimento da ordem entre os indivíduos de uma sociedade, certo? E ainda, para isso, tá, Augusto Comte vai falar que toda sociedade evolui numa esfera que ele chamou dos 3 estados. Como assim, professor? Ele vai falar que toda sociedade, ao se desenvolver, ela passa por 3 estágios sucessivos, tá? O primeiro estágio, ou estado, tá ok? O primeiro estado refere-se diretamente à forma mais básica dessa sociedade, ou seja, os elementos que predominam são os elementos sobrenaturais. Portanto, influência marcante, influência fortíssima da religião. Então, vamos colocar aqui, tá? Opa, deixa eu colocar aqui do lado. Vamos colocar aqui o primeiro estágio. Coloca aí, primeiro estágio ou estado, tá? Primeiro, e vamos colocar primeiro estado. Ele está centrado, vamos colocar aqui centrado sentado nas explicações sobrenaturais, tá? Centrado nas explicações sobrenaturais, colocamos assim religiosas. Portanto, essas explicações determinam, tá, a ocorrência e a validade desses elementos. O segundo estado, ou segundo estágio, tá? O segundo estado, ele está ligado, tá? O uso da racionalidade. Portanto, a utilização da filosofia. Então, os estágios estão ligados diretamente à forma com a qual a sociedade evolui. O terceiro estado, ou terceiro estágio, coloca aí terceiro estado, tá? Diz assim, desenvolvimento técnico, aí a gente coloca um hífen, científico avançado, técnico científico avançado,
certo? Então, qual é a diferença entre esses três estágios, tá? Esses três estágios, eles têm assim um processo de evolução que toda a sociedade passa por ele. O primeiro estágio também é chamado de estágio mitológico. Errei aqui só um pouquinho, mitológico, tá? O segundo estágio, chamado de estágio filosófico, e o terceiro estágio, chamado de estágio científico. Portanto, esses três estágios marcam a estrutura do desenvolvimento e progresso da sociedade. Portanto, toda a sociedade passa pelos seus estágios mais básicos até chegar ao estágio mais evoluído, que seria o estágio científico. Então, mitológico, filosófico e científico. Vamos analisar o enunciado. Segundo a lei dos três estados, conceito fundamental na obra de Augusto Comte, a evolução das concepções intelectuais da humanidade percorreu três estados teóricos distintos e consecutivos, a saber, letra A, mitológico, teológico e filosófico, não. Então, aqui a gente coloca, é o mitológico, ok? Mitológico, certo? O segundo é o filosófico e o terceiro é científico. O letra B, teológico, metafísico e científico, não. Mitológico, filosófico e científico. Metafísico, abstrato, positivo, não. Fetichista, teológico e positivo, também não. Mitológico, filosófico e científico, ok? Portanto, a resposta do nosso exercício de número 2 é a letra E. Portanto, estágio mitológico, estágio filosófico e estágio científico. Vamos marcar aqui para ficar mais destaque para a gente poder perceber, certo? Então, pode marcar aí na sua lista também essas informações. Então, o exercício número 2, estágio mitológico, filosófico e científico. Por falar nessas estruturas, nós temos alguns países, por exemplo, algumas culturas, vamos falar de alguns povos indígenas aqui do Brasil, que ainda vivem esses conceitos, essas explicações sobrenaturais que ainda estão no estágio mitológico. E algumas sociedades rurais que ainda estão desenvolvendo o uso da racionalidade e alguns grandes centros no Brasil que ainda tem, que já tem uma postura de desenvolvimento científico, uma postura técnico-científica, são principalmente os grandes centros de produção de tecnologia no Brasil, principalmente os grandes centros industriais. A forma de país, nós podemos falar que o Brasil está saltando deste período filosófico para o período científico. Nós podemos falar que Estados Unidos, Japão já se encontram nesse estágio chamado científico. Então, segundo Augusto Comte, toda a sociedade evolui nessa esfera dos três estados, ok? Portanto, exercício resposta letra E, mitológico, científico e filosófico, certo? Então, essas ideias estão acerca do pensamento de Augusto Comte. E esse pensamento está ligado diretamente a essas ideias ligadas ao desenvolvimento das sociedades, ok? Desenvolver a sociedade significa estabelecer uma visão acerca da evolução desta própria sociedade. E essa evolução é percebida por esse movimento dos chamados três estágios para Augusto Comte. Ou seja, assim como o próprio ser humano evolui nessas esferas dos três estados, toda a sociedade evolui também dentro desta concepção, ok? O exercício de número 3 já vai passar para
outro pensador da sociologia, tá? Outro teórico da sociologia, também chamado de clássico da sociologia. Nós chamamos David Emil Durkheim de clássicos da sociologia, porque ele é um dos fundadores da sociologia. Com ele, a sociologia torna-se basicamente uma ciência. Portanto, ele é herdeiro do pensamento positivista de Augusto Comte, ou seja, a partir das ideias de Augusto Comte, desenvolve-se as ideias de David Emil Durkheim. O objetivo do estudo da sociologia para Durkheim, é o fato social. Vamos marcar aqui, só para a gente deixar bem claro. Professor, o que significa objeto de estudo? Objeto de estudo quer dizer o tema, a problemática, o assunto sobre o qual a sociologia ou David Emil Durkheim vai desenvolver a sua análise, vai desenvolver o seu estudo. Portanto, é através dessas ideias que ele desenvolve basicamente a sociologia. Então, o fato social é toda forma de ser, pensar e agir do indivíduo dentro de um grupo social. Deixa puxar aqui, vamos abrir um caixa-texto, deixa eu pegar aqui, vou abrir um caixa-texto. Deixa eu achar primeiro aqui, abrir um caixa-texto e colocar aqui a nossa ideia, ok? Colocar aqui nossa ideia. Deixa eu ver. Fato social é a nossa ideia, fato social. Então, a gente coloca aqui, fato social é toda forma de ser, pensar toda forma de ser, pensar e agir do indivíduo dentro de um grupo social. Portanto, a ideia fica bem mais clara quando a gente fala assim, vamos pegar um exemplo clássico e fundamental que a gente sempre usa. Por exemplo, se você é pagodeiro, você fala, você pensa e você age de acordo com o pagodeiro. Se você é homem, tem um comportamento padrão de homem. Se você é mulher, tem um comportamento padrão de mulher. Por isso, o fato social, ele pode ser normal ou anormal. O fato normal é aquilo que vai de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade. O fato social anormal é aquilo que foge do padrão instituído pela sociedade, certo? E eu devo analisar esses fatos sociais, eu devo analisar o indivíduo, eu devo analisar a sociedade como sendo uma coisa. Como assim? Sendo o meu objeto, ou seja, eu vou tratar com objetividade, eu não vou me envolver com o fato analisado, eu não vou estabelecer juízo de valor, se é bom, se é ruim, se é feio, se é bonito. Eu vou analisar o fato imparcialmente, e isso é muito importante para entender o pensamento de Durkheim. E o sociólogo deve se afastar das pré-noções e preconceitos, acabamos de falar. A construção durkheimiana do objeto de estudo da sociologia pode ser considerada. Nós acabamos de falar que ele sofreu forte influência do positivismo. Portanto, a única alternativa que pode ser para a gente matar direto é a letra A, positivista, pois se fundamenta na busca da objetividade e da neutralidade. Aquilo que nós acabamos de falar, eu vou analisar o meu objeto determinado como um elemento fundamental e vou ser neutro na análise, não vou estabelecer juízo de valor nem juízo de fato.
certo? Portanto, David Emile Durkheim é fortemente influenciado pelo pensamento kantiano, ele é fortemente influenciado pelo pensamento positivista. Então, Durkheim é herdeiro do positivismo de Augusto Comte, tá? Dialética não pode ser, kantiana também não pode ser, nietzschiana também não pode ser, weberiana também não pode ser. Então, essas condições estão ligadas, fundamentadas. A dialética não pode ser porque fala da realidade exterior ao pesquisador, não. Tá? Kantiana, porque fala da coisa em si, mas Kant é anterior, muito anterior a David Emile Durkheim, e ele é filósofo e não é sociólogo. Nietzsche, a mesma situação. Max Weber, ou Max Weber, é considerado também um dos clássicos da sociologia, pois aborda a ação social. Não, Durkheim não aborda a ação social. Durkheim aborda o fato social. Portanto, não pode ser a letra E. Resposta adequada para o nosso exercício, portanto, é a letra... Opa, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Portanto, é a letra A. Marca como garantia de verdade a letra A. Certo? O exercício número 4, ainda falando sobre o pensamento durkheimiano, tá ok? Sobre o pensamento durkheimiano. Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da sociologia para Durkheim. Então, se você prestou um pouquinho de atenção no exercício anterior, você já sabe a resposta, ó. O objeto de estudo da sociologia para Durkheim é o fato social. Então, olha o exercício 4. Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da sociologia segundo Durkheim. Então, você vai direto no fato social, que está na letra B. Então, marca como verdadeiro a letra B. Não pode ser as outras, porque para Durkheim a cultura é um elemento de análise do fato social. O fato social está presente também na cultura. O fato social que possui 3 características fundamentais. Ele é externo, ele é coercitivo e ele é geral. O fato de ser externo significa que não depende da vontade do indivíduo. O fato dele ser coercitivo significa que exerce uma forte influência sobre os sujeitos, uma forte pressão sobre o sujeito. E o fato dele ser geral é que é válido para todos. Um exemplo é o uso do uniforme no colégio. Se você tem que ir às aulas usando o uniforme, todos os outros alunos devem utilizar também o uniforme. O conflito de classes sociais é um pensamento de Karl Marx. A sociedade, produto da vontade de ação dos indivíduos que agem independentes dos outros, não. Os indivíduos não agem independentes, eles agem de acordo com a busca do bem comum da coletividade. Portanto, joga fora a letra C. A letra D. Letra E, ação social, eu paro aí porque a ideia de ação social é de Max Weber. Portanto, joga fora todas as outras alternativas, a gente fica com a alternativa letra B. Tá ok? Marca, por favor, a alternativa letra B, exercício 4 como verdadeiro, tá ok? Deixa ver o exercício 5. Tá? O exercício de número 5, ainda sobre David Emile Durkheim, ainda a respeito dos chamados fatos sociais, certo? O exercício 5 vai falar assim: de acordo com Durkheim, para se garantir a objetividade do método sociológico, torna-se necessário que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação aos fatos sociais, os quais devem ser tratados como coisas. É o meu objeto de estudo, eu não vou me envolver com o meu objeto de estudo.
Considerando a frase acima, assinale a alternativa correta sobre o fato social. Tá ok? Então, o que acontece? Primeiro, corresponde ao conjunto de normas e valores, certo? Que são criados diretamente pelos indivíduos para orientar a vida social. Não, aí não é criado diretamente pelos indivíduos, criado diretamente pela estrutura da sociedade, da coletividade. Então, não. B, corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, fora das consciências individuais. Então, a gente vai colocar aqui embaixo as chamadas características do fato social. Coloca assim, a primeira característica, letra A, gente coloca assim, ela é externo, como diz o exercício. O fato social é externo aos indivíduos, ou seja, não depende da vontade individual. Individual, ou seja, o indivíduo para agir, ele deve agir porque é uma norma exterior a ele. Primeiro, o fato ele é externo, vamos colocar assim, primeira característica, exterioridade. Primeira característica do fato social. Segunda característica é a chamada coercitividade, ou seja, exerce uma pressão sobre os indivíduos. E a terceira característica é a chamada generalidade. A terceira característica é a generalidade, ou seja, o fato é válido para todos os indivíduos do grupo social. Vamos pegar como exemplo mais fácil a questão do uso do uniforme, ou seja, o fato é externo, não depende da sua vontade. Você vai para o colégio, você tem que estar portando o uniforme naquele colégio. O fato social é coercitivo, exerce uma forte pressão, porque você tem que usar o uniforme, você tem que obedecer a norma, a regra. E o fato social é geral, ele é válido para todos os indivíduos. Se um aluno tem que usar um uniforme, todos têm que utilizar o mesmo uniforme. Portanto, a resposta pode ser a letra B. Vamos analisar o restante. O fato social, ele é desprovido de caráter coercitivo? Não. Nós acabamos de colocar aqui que um elemento fundamental do fato social é a própria coercitividade, portanto, não é desprovido de coercitividade. É um fenômeno social difundido nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica. Não, o fato social existe em todo tipo de sociedade, tá? A solidariedade orgânica, para Durkheim, é típica daquela sociedade onde desenvolve-se a individualidade. Cada sujeito, cada indivíduo exerce uma função fundamental. A chamada solidariedade mecânica é aquela típica das sociedades onde o trabalho ele é coletivo. Na solidariedade orgânica, nós temos uma divisão muito grande das funções que são exercidas dentro da sociedade, certo? Portanto, para o exercício número 5, precisamos estabelecer a ideia das características do fato social. Estão aí as 3 características básicas do fato social para Durkheim. Tá? Aí mais um exercício para a gente poder estabelecer uma abordagem acerca do pensamento de Durkheim, certo? Por favor, parece diferente, parece estranho, mas segundo Durkheim, você
pode estabelecer uma análise da sociedade, estudando também as formas de suicídio que existem dentro dessa sociedade. Deixa colocar aqui embaixo, tá? Os tipos de suicídio segundo Durkheim. Vamos colocar aqui tipos de suicídio. Tipos de suicídio para Durkheim. Então, ele estabeleceu uma análise dos tipos de suicídio que ocorrem nas sociedades para tentar compreender o funcionamento da mesma. Primeiro, vamos colocar o suicídio egoísta, tá ok? O suicídio egoísta como uma forma, tá, possível de relação da possibilidade da existência do indivíduo, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tá. O suicídio egoísta é quando o indivíduo pensa somente em si, em si, sem considerar suas consequências ou consequências. Deixa eu ver, faltou um acento aqui, tá? Sem considerar suas consequências aos outros, certo? Letra B, o suicídio anômico ou doentio, tá? Anômico, a gente coloca assim, o sujeito não se integra na sociedade. Normas, regras, valores não são capazes de nortear o entendimento desse indivíduo. O suicídio altruísta, a gente coloca aqui, o suicídio altruísta, o sujeito é movido por uma causa externa a ele, como é o caso dos pilotos kamikazes na Segunda Guerra Mundial e também os homens-bomba que cometem suicídio, acabam se matando em prol da causa do seu estado, da causa do seu país. Então, segundo Durkheim, você pode analisar uma sociedade mediante a ocorrência desses três tipos de suicídio que existem dentro dela. Então, a Secretaria Municipal de Curitiba alerta pais e responsáveis por crianças e adolescentes e profissionais da educação de saúde em relação ao jogo Baleia Azul, que propõe 50 desafios aos participantes e sugere o suicídio como uma última etapa. Esse foi dos alertas dos últimos meses relacionado ao jogo Baleia Azul e a possibilidade de suicídio de adolescentes de 13 a 17 anos ligados a ele. Pode-se realizar uma relação desses possíveis suicídios com os tipos de suicídio de Durkheim, pois, para esse pensador, os suicídios são determinados por ordem da realidade coletiva. Assim, os suicídios gerados pelo jogo seriam classificados como suicídio egoísta. Pega aí, marca aí, o indivíduo ele só pensa na execução do jogo, ele não pensa propriamente nas consequências que o resultado do jogo terá para a família dele. Suicídio anômico não, suicídio etnocêntrico não, suicídio cultural também não. Então, uma das formas de se analisar o comportamento social é através do estudo a respeito dos tipos ou formas de suicídio que existem dentro da sociedade, certo? Marcou aí, tudo bem, vamos para o exercício de número 7.
O exercício de número 7 vai falar sobre o pensador chamado Karl Marx, um dos grandes nomes do pensamento social e também do desenvolvimento do chamado socialismo. Diz assim, considerando a citação abaixo, a seguir, marque a alternativa correta de acordo com a concepção materialista formulada por Karl Marx, ou seja, o pensamento de Karl Marx institui que toda a sociedade evolui de acordo ou se organiza de acordo com a produção de bens materiais. Isso é o materialismo. Na produção social da sua existência, os homens, deixa eu marcar aqui, os homens estabelecem relações determinadas necessárias, independente da sua vontade. Relações de produção e que corresponde a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui uma estrutura econômica da sociedade, a base concreta da qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, e a qual corresponde determinadas formas de consciência social. O modo de produção de vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social inversamente que determina a consciência. Então, é essa a realidade. Então, Marx afirma que tudo na sociedade é determinado pela forma como os homens produzem e reproduzem na sociedade. Então, assim, Marx expressa também nessa passagem sua concepção determinista e finalista. Não joga fora, não é determinista, muito menos finalista. Marx afirma que a moral, os sistemas políticos e os princípios jurídicos e ideológicos não têm vida própria diante do modo pela qual os homens produzem e reproduzem a existência. Portanto, está aqui. Os princípios jurídicos estão ligados, ideológicos, religiosos, estão ligados à forma com a qual os homens produzem dentro da sociedade. Então, essa seria a relação do materialismo histórico em Karl Marx, certo? Mas, no entanto, nosso tempo já está quase ultrapassando. Eu espero que você tenha aproveitado essa pequena abordagem acerca dos teóricos da sociologia e que você faça um bom estudo. Agradeço a sua presença, um forte abraço e tchau, tchau.